vamos então iniciar a segunda parte sobre a aposentadoria por idade. Eu vou falar um pouquinho da aposentadoria por idade chamada híbrida. Esse termo, aposentadoria por idade híbrida, ele é utilizado pela doutrina e também pelos julgados dos tribunais. O que seria essa aposentadoria por idade híbrida? Olha, o próprio nome, né, híbrido é o quê? É uma mistura, né? Nasceu de uma mistura. Então, lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, diz: os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam ao disposto do parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. Aqui até tem que tirar. E 60 anos se mulher. Ora, professora, falando do parágrafo 3º do artigo 48, menciona parágrafos 1º e 2º, o que seria? Coloque a lei aí do lado para você acompanhar. Na verdade, é que esses segurados dispostos, mencionados no parágrafo 1º do artigo 48, são os trabalhadores rurais. Lembra que nós falamos que eles teriam uma redução na idade mínima para se aposentar? Não é? E desde que cumpram as condições de carência, tudo bem. Só que a carência que está falando aí é aquela carência de número de meses de exercício da atividade rural. Não troca o trabalhador por o segurado especial por número de contribuições, troca por número de meses de exercício da atividade rural. Só que aqui fala, olha, ele não tem condições de cumprir, né, ou ele não cumpriu a condição de 180 meses de exercício da atividade rural. Veja, ó, trabalhador rural, né, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, ou seja, não consegue formar ali 180 meses de exercício da atividade rural. Aí vem um porém, que satisfaça essa condição, se forem considerados períodos sob outras categorias de segurado. Então, ele não tem os 180 meses de segurado especial. Mas se somar o período de segurado especial com algum período de contribuição, por exemplo, de contribuinte individual que ele teve ou de um emprego que ele teve, ele vai satisfazer a condição da carência. Lógico que nós estamos misturando aí número de meses de contribuição com número de meses de exercício da atividade rural. Sim, aí por isso é o híbrido, né? Vai misturar o tempo rural com contribuição para dar 180. Aí ele fala assim, o artigo: farão jus ao benefício após completarem 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher. Ora, mas 65 e 60 é o limite mínimo para o trabalhador comum, não o trabalhador rural. Sim, mas acontece que esse aí, ele não tem os 180 meses. Então, o que acontece? Usa tudo que ele tem, só que aí ele não tem o benefício da redução de 5 anos para se aposentar por idade. Veja só, olha o que eu coloquei para vocês. Os trabalhadores rurais que não têm carência toda, como rural, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício após completarem 65 anos de idade, e se homem, e 60 anos se mulher. Vou colocar um exemplo. Imagine que a pessoa trabalhou como segurada especial durante
100 meses. Depois parou, foi para a cidade, teve um emprego durante 36 meses. Aí ele volta para a roça na condição de segurado especial. Ora, ele está na condição de segurado especial agora há 5 anos, então 60 meses. Veja, carência como segurado especial. Ele tem 160 meses de atividade rural, não é? 60 lá para trás, 100 lá para trás e 60 aqui. Ele tem 60 anos de idade. Pode se aposentar por idade como segurado especial? Não. Por quê? Ele não tem a carência toda. 180 meses de exercício da atividade rural. Aí, ele continua. Mas alguém vira para ele e fala assim, mas e aquele período que você trabalhou lá na cidade? Ah, são 36 meses. Se somasse tudo, 160 mais 36, daria 196 meses com contribuição. Misturou, né? Ele agora pode se aposentar? Ele pode se aposentar aos 60 anos? Não. Não, porque ele só pode ter redução na idade se todo o tempo de carência for como rural. Ele não tem. Então, ele pode se aposentar aos 65 anos de idade. Se ele tivesse não 60 anos, mas 65 anos, embora ele não tivesse todo o seu tempo como atividade rural, então só tinha 160, mas somando com os outros tempos, né, sob outra categoria de segurado, que no caso aqui nós preferimos falar de empregado, ele tem 180. Então, 180 hibridamente, né, tempo de contribuição e meses de atividade rural, 65 anos. Ele pode se aposentar? Sim, né? O que dá o motivo pelo qual a gente fala aposentadoria por idade híbrida é porque parte do tempo da carência é como rural e outra não. E ele vai aposentar como rural, aposentadoria por idade rural híbrida, porque a carência foi misturada. Agora, a gente sabe que o segurado especial, por exemplo, ele tem um benefício no valor de um salário mínimo. Aqui, com 65 anos de idade, e essa soma aí dos períodos para dar a carência, o benefício será de um salário mínimo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Veja que nesses 36 meses aqui, ele efetivamente contribuiu como segurado empregado, né? Teve contribuições. E aí, o parágrafo 4º do artigo 48 diz: para efeito do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Ora, o que vai acontecer de acordo com o disposto no inciso 2? Então, o salário de benefício dele vai ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição. Só que ele tem salário de contribuição 36 meses. Aqui no 100 e no 60, ele não tem salário de contribuição, não, porque ele figurou como segurado especial. Aí põe assim: considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial, o limite mínimo de salário de contribuição. Então, nesse período aqui e neste que ele
é segurado especial, os salários mês a mês, né, vão corresponder a quê? A um salário mínimo, que é o salário, o limite mínimo mensal do salário. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Contribuição. Aqui nesses 36 vai ser o salário que ele recebeu durante o exercício lá do vínculo empregatício, tá? Supondo que seja aí, vamos colocar, ele recebia R$2.000 por mês, ou ele recebia R$3.000 por mês, alguma coisa, vão utilizar. Então, nós vamos pegar o quê? Média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Eu vou arredondar, vamos supor que eu tivesse 200 meses de período contributivo, 80% são 160 maiores. Então, todos esses aqui vão entrar, né? 36 para 60, 24. E eu vou pegar 24 de salário mínimo. Por quê? Porque os outros períodos, ele é segurado especial. Então, se ele é segurado especial nos outros períodos, eu tenho ali que pegar de salário mínimo. Mas isso não importa, que na sua prova não vem para você fazer cálculo. Eu só quero que você entenda como a gente chega, né? Não necessariamente pode ser o benefício vai ser de um salário mínimo. Como o segurado especial, com o tempo todo certo, a carência certa, terá. Como ele teve contribuições sob outra categoria de segurado, vai utilizar o cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo. Ponto. Não tem fator previdenciário, tá? Não tem. E aí, a renda mensal inicial vai ser de quanto? 70%, né? Mais um a cada grupo de 12 contribuições. Tá ok? Mas não tem. Não, vai ser de acordo lá, ó, média e ponto. Não tem fator previdenciário. O que eu tenho, então, professora, que guardar sobre a aposentadoria por idade híbrida? O termo híbrido é aplicado porque para completar a carência do trabalhador rural, né, que não conseguiu completar, de acordo com a sua categoria, 180 meses de exercício da atividade rural, todo como rural, ele vai utilizar contribuições sob outra categoria de segurado, né, e perde a diminuição no limite mínimo da idade para se aposentar. Pode misturar meses de exercício da atividade rural com contribuição para atingir os 180? Sim, mas não se aposenta com a redução de 5 anos. Se aposenta na regra comum, 65 anos de idade homem, 60 anos de idade mulher. Bem, a aposentadoria por idade, ela vai cessar com a morte do segurado, sim, né? Não é com concessão de outros benefícios. Aposentou-se por idade, a aposentadoria por idade, ela é irreversível, irrenunciável, irretratável. A não ser que o segurado desista da sua aposentadoria antes dele receber a primeira prestação
ou sacar os valores depositados no fundo de garantia. Então, veja só, a pessoa vai se aposentar por idade, né? Requerer aposentadoria por idade. Aí vem a cartinha de concessão. Ele olhou e falou, não, tá com um valor muito ruim, eu vou continuar trabalhando, não vou aposentar. Se ele pode desistir nesse momento, se ele não sacou a primeira parcela do benefício ou não retirou o depósito do fundo de garantia, né? Porque quando aposenta pode retirar daquela conta, ele não fez nenhuma desses dois procedimentos, ele pode ir lá e desistir do benefício. Depois não. Então, depois ela se torna irrenunciável, irretratável e irreversível. E vai cessar com a morte do segurado, tá? Esse aposentado por idade, ele, uma vez aposentado, ele pode continuar exercendo atividade remunerada, abrangida pelo regime geral? Sim. Ou ele pode aposentar-se, né? E lá mais adiante voltar a exercer atividade remunerada? Sim. Nesses dois casos, ele continuando ou voltando em determinado momento a exercer atividade remunerada, ele será filiado obrigatoriamente em relação ao exercício dessa nova atividade ou da que antes ele estava, né? Que ele só continuou. Sim. Então, se ele volta, continua, ele é filiado em relação àquelas. Portanto, ele vai ter que contribuir em relação a essa nova atividade. Então ótimo, ele está contribuindo. Se ele contribuir mais ou tiver uma remuneração maior agora, né? Ele pode renunciar à sua aposentadoria e aposentar novamente utilizando essas novas contribuições? Não. A lei diz, é irrenunciável, irretratável, irreversível, né? E o Supremo já falou que não há possibilidade de renúncia à aposentadoria para obter um benefício, um novo benefício, né, de melhor valor, tá? Não, porque não tem previsão legal. Ele voltando a exercer ou continuando a exercer, caso ele seja empregado, trabalhador avulso, e aí a lei não fala, mas é porque o empregado doméstico passou há pouco tempo a ter direito a salário família. Ele terá direito a salário família e a reabilitação profissional em relação a essa nova atividade. Todos os segurados que retornarem ao exercício de atividade remunerada após a aposentadoria terão direito ao salário maternidade em relação à nova atividade. Lógico, né, que cumprida as condições para o novo benefício. Tá ok? Então, aposentadoria por idade cessa com a morte do segurado. Agora, depois que a gente fala todo sobre a aposentadoria, requisitos, como é devida, o cálculo, eu deixei para falar sobre o artigo 51 da Lei 8.213 ao final, que é chamada aposentadoria por idade compulsória. Mas no regime geral tem aposentadoria compulsória, né? Não nos termos que nós temos no regime próprio. Você sabe que nos regimes próprios de previdência, já com a determinação constitucional, o servidor público deverá ser aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade, conforme disposto em lei complementar, de acordo com a lei complementar. Aqui, não. No regime geral, você não tem limite máximo de idade para exercer atividade remunerada. Só que no caso do artigo 51, é a possibilidade do empregador da empresa requerer a aposentadoria por idade do seu empregado, tá? Quando ele já tiver completado os requisitos do benefício. Então, veja só, a aposentadoria por idade compulsória pode ser requerida pela empresa desde que o empregado tenha cumprido o período de carência, né, as 180 contribuições, e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, e 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória. Caso em que será garantida ao empregado
a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho, a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Não é que todo empregado que chegar aos 70 anos e a empregada aos 65, cumprida a carência, vão ser compulsoriamente aposentados por idade. Não, isso não acontece. O que acontece é se o empregador, se a empresa quiser, é uma opção, né? E o seu empregado, homem, tiver 70 anos, mulher 65, então 5 a mais da idade mínima. E a carência e a empresa pode requerer aposentadoria por idade para o seu empregado. Aí que vai ser compulsória. Compulsória por quê? Se a empresa, o empregador requerer, o empregado não pode se recusar. Ele vai ter que ser compulsoriamente aposentado por idade. As verbas trabalhistas, as verbas rescisórias devidas, vão ser todas pagas pela empresa, né? Qual é o benefício? Eu ficava pensando, quando eu comecei a estudar o artigo 51, na época de concurso, eu ficava imaginando o seguinte: bem, que vantagem teria uma empresa se ela tem que pagar toda a rescisão contratual, todos os direitos trabalhistas desse empregado? Por que então requerer a aposentadoria? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Aposentadoria por idade, se ela pode simplesmente demitir sem justa causa o segurado que já tem essas condições. E por muitos e muitos anos, cerca de mais de 10 anos, eu nunca tinha visto um caso, né, sobre essa aposentadoria por idade compulsória. Até que eu fui consultada por um outro colega que trabalha em consultoria, né, na época, consultoria da PFE e INSS, e lhe foi questionada a possibilidade da empresa ter requerido a aposentadoria do empregado e por idade, a empresa. E foi interessante, né, porque eu não atuava naquele momento na consultoria da PFE, do INSS, mas todo mundo, os colegas já sabiam que eu vim estudando bastante a parte previdenciária, como até hoje, e dando aula. E foi o seguinte, só para descontrair, mas pelo menos para você entender, né? Uma empresa pública, portanto, uma empresa regida pelo direito privado, né? Onde os seus empregados são contratados via CLT e amparados pelo regime geral de previdência social, uma empresa pública queria demitir o funcionário. A demissão, no caso da CLT, não tem o mesmo caráter da demissão do servidor público, né? Servidor público, para ser demitido, ele precisa o quê? De todo um processo administrativo disciplinar. E chegaram à conclusão que seria possível requerer aposentadoria por idade desse funcionário pelo artigo 51. Ele já tinha 70 anos, tinha carência mínima de contribuição, não queria se aposentar. O processo de demissão, no caso, embora seja empresa pública, teria que ter passado por um
processo administrativo disciplinar. Então, o que acontece? A empresa teve essa orientação para aplicar o artigo 51. E quando chegou a agência da Previdência naquele local, a primeira análise foi negativa, né? O servidor já do atendimento falou, isso não é possível, que tem que requerer ao empregado, etc. E aí estava passando, isso foi me contado, estava passando um outro servidor da Previdência que tinha sido meu aluno, né? Até o concurso dele, até ele ter sido aprovado. E ele falou, não, peraí, existe um artigo na lei sim que permite. Mas mesmo assim, o chefe da agência ficou receoso e fez a consulta para a Procuradoria Especializada do INSS e caiu para esse amigo nosso. E ele veio até conversar comigo e eu disse, o meu aluno está correto, né? Hoje, servidor do INSS, o meu aluno está correto. O artigo 51 permite que a empresa, nessas condições, né, 70 anos homem, carência cumprida, 65 anos mulher, carência cumprida, que a empresa requeira aposentadoria por idade. E ele não pode se eximir dela, ela vai ser compulsória. E aí o colega fez todo o parecer nesse sentido, né, voltou à agência e a empresa pública pôde, então, na verdade, ficar sem aquele funcionário. Vou falar uma palavra mais pesada. Então, há essa possibilidade, tá? Não é que a pessoa, o empregado ou o contribuinte, o segurado que completar 70 anos de idade, tiver a carência mínima, tem que compulsoriamente ser aposentado por idade. Não. É uma faculdade da empresa, do empregador, requerer a aposentadoria do seu empregado nessas condições. Tá ok? Não é necessariamente uma imposição a todos os segurados. Seguindo, a aposentadoria por idade, ela não vai se acumular com benefício de auxílio doença. Sim. Ah, professora, mas nem mesmo se o aposentado retornar ao exercício da atividade e ficar, né, mesmo depois de aposentado, mas trabalhando, sem condições de exercer o seu trabalho habitual por mais de 15 dias? Não. Mas se ele for empregado, estiver lá na empresa e for acometido, por exemplo, de um acidente, ter que ficar afastado 2 meses, ele não pode receber auxílio-doença? Não, porque ele já está aposentado. Então, a aposentadoria com auxílio-doença, não. A aposentadoria também com auxílio-acidente não é possível, porque você já aprendeu na aula de auxílio-acidente que auxílio-acidente ele cessa com a concessão da aposentadoria ou com o óbito do segurado. Então, pela regra vigente, pela regra atual, nós não temos acúmulo de auxílio-acidente e aposentadoria por idade. Mas eu conheço alguém que recebe os dois. Sim, porque na legislação lá anterior a 11 de novembro de 97, permitia, mas hoje não. Então, auxílio-acidente e aposentadoria, não. Mais de uma aposentadoria dentro do regime geral. Então, aposentadoria por idade. Aí depois ele fica inválido. Pode ter invalidez, já que ele vinha trabalhando e contribuindo em relação a essa nova atividade? Não. Mais de uma aposentadoria no regime geral não é possível. Aí a pessoa pergunta, mas é possível se aposentar por idade no regime geral e se aposentar também no regime próprio, numa daquelas aposentadorias? Sim, né? Porque aí se trata da chamada filiação simultânea no regime próprio e no regime geral. Então, cada um, né, em cada regime, aquele segurado ou servidor vai cumprir os requisitos. Então, no meu caso, eu posso me aposentar ao completar os 60 anos por idade no regime geral? Sim. Se fosse hoje com 60 anos, sim, porque eu já tenho mais de 180 contribuições. Sim. E posso me aposentar no regime próprio da União também, quando eu completar as condições lá no regime próprio. Por quê? Porque eu sou segurada obrigatória em ambos os regimes. Então, diferenciado para lá e para cá. Agora, posso me aposentar por idade no regime geral e depois, né, mesmo no regime geral, aposentadoria por tempo de contribuição? Não.
Ou aposentadoria por invalidez, porque eu continuei exercendo e contribuindo e fiquei inválido? Não. Tá ok? Aposentadoria com benefício de prestação continuada da assistência social. Não, porque o BPC da LOAS não pode acumular com benefícios da Seguridade Social, salvo o de assistência médica e o de pensão de caráter indenizatório. Não pode acumular com seguro-desemprego. Se ele volta a exercer atividade abrangida pelo regime geral, em relação a essa nova atividade, pode ter direito ao salário maternidade. Aí vem o raciocínio, às vezes, meio apressado, né? Ah, mas como que uma pessoa aposentada por idade poderá, mesmo voltando a trabalhar, ter direito a salário maternidade? Ora, gente, no caso do parto, é mais difícil mesmo uma mulher após os 60 anos ter filho, né? Parto. Mas nós temos outros fatos geradores de salário maternidade que vão poder ser cumpridos por um segurado ou segurada aposentado por idade. Então, se esse segurado ou segurada retorna ao exercício da atividade remunerada pelo regime geral, ocorre o cumprimento de todos os requisitos para ter salário maternidade. Em relação à nova atividade, não há óbice nenhum receber o salário maternidade sem prejuízo da aposentadoria por idade. Tá ok? Vamos lá. Questão para a gente fechar o nosso bloco. Joaquim é filiado ao regime geral de previdência social na condição de contribuinte individual. Completará 65 anos de idade em 1º de janeiro de 2018. Lógico que, né, seria, se a gente adaptasse, ficaria melhor em 2019. Data após a qual ele pretende requerer aposentadoria por idade em uma agência da Previdência Social. Então, ele é contribuinte individual, tem o quê? 65 anos de idade. Homem, né? É a idade mínima para se aposentar por idade? Sim. Ele é contribuinte individual, então ele não tem redução de 5 anos na idade mínima. Então, vamos lá. Letra A. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Terá o benefício calculado em 100% do salário de benefício, independentemente do tempo de contribuição. Certo ou errado? Errado, porque a aposentadoria por idade, ela tem o valor mensal correspondente a quê? Inicial correspondente a 70% do salário de 70% do salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições, não direto 100%. Então, nesse caso, a letra A não cabe. Não poderá receber valor inferior a um salário mínimo e não fará jus ao abono anual. Ora, a aposentadoria
qualquer uma das aposentadorias do regime geral, qualquer uma delas é substituta do rendimento do trabalho. E aí cai naquele princípio da Constituição que o benefício previdenciário que substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho não poderá ser pago em valor inferior ao salário mínimo. Então, realmente, não poderá receber valor inferior a um salário mínimo. E não fará jus ao abono anual. Aqui está errado, tá? Embora a gente não tenha ainda chegado na questão do abono anual, o abono anual é a gratificação natalina concedida aos beneficiários do regime geral que receberam durante o ano auxílios, aposentadorias, pensão por morte e salário maternidade. Então, se é aposentadoria por idade, ele tem direito ao abono anual. C. Somente terá direito ao benefício caso tenha, no mínimo, 35 anos de contribuição. Certo ou errado? Errado, né? Porque ali está falando de aposentadoria, de idade mínima, tem aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade exige o quê? Idade mínima e carência. Letra D. Terá direito ao benefício caso tenha feito, no mínimo, 180 contribuições mensais ao regime geral de previdência social. Certíssimo, né? Ele já tem 65 anos de idade e com 180 contribuições de carência, ele poderá se aposentar por idade, né? Então, letra D é a correta. A letra E. Não fará jus à aposentadoria, caso seja beneficiário de pensão por morte. Falso. A aposentadoria e pensão por morte podem ser recebidos conjuntamente. Então, não é o fato da pessoa estar recebendo uma pensão que ela não pode se aposentar, né? Pode aposentadoria e pensão podem conviver, serem recebidos conjuntamente. Tá ok? Então, letra D, a correta. Mais uma aí para a gente verificar. Pedro mantém vínculo com o regime geral da Previdência Social há 12 anos e 4 meses, em função do exercício de atividade laboral na condição de empregado de empresa privada urbana. Pedro é viúvo e mora em companhia de seu único filho, Jorge, de 19 anos de idade. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Vamos lá. Caso, no mês em curso, Pedro complete 65 anos de idade, então, a partir do próximo mês, ele terá direito ao benefício por idade, de aposentadoria por idade, cujo valor da renda mensal deverá ser de 100% do valor do salário de benefício. Ora, eu nem sei se ele tem direito à aposentadoria por idade ainda, porque eu tenho que ver idade mínima e cumprimento de carência, né? Mas aqui já tem assim um erro que eu poderia já falar que esse item está errado. Qual seria o erro primário aí que a gente consegue detectar? A RMI de 100% do salário de benefício. A aposentadoria por idade não é dessa maneira. Mas vamos verificar quais são os requisitos. Para se aposentar por idade, 65 anos. Pedro é viúvo. Ele não fala a idade do Pedro agora. Ó. Pedro mantém vínculo há 12 anos e 4 meses. Então, 12 anos são 144 meses de contribuição. Mais 4, 148 contribuições. Embora eu não tenha aqui logo no enunciado a idade do Pedro, eu já sei que ele não cumpre a carência mínima, porque a carência é de 180 contribuições. Então, Pedro não pode se aposentar por idade, né? Falar que ele terá direito ao benefício da aposentadoria por idade, eu já falo que não.
mas eu nem sei a idade dele. Mesmo que ele tivesse 65 anos de idade, não poderia, por quê? Ele teria que ter uma carência de 180 contribuições e ele tem apenas de 148. Esse seria um raciocínio mais apurado, né? Agora, já de cara, a RMI não pode ser 100% do salário mínimo. Nesse caso, ela é de 70% do salário de benefício, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Tudo bem que esse acréscimo não pode ultrapassar a 30%, dando também que não pode ultrapassar 100%. Mas dizer que a aposentadoria por idade já é de cara, com renda mensal de 100% do salário de benefício, está errado. Então, portanto, esse item está errado. Então, eu podia fazer de duas maneiras, né? Fiz a mais difícil em relação à carência e depois, já de cara, a gente sabia que a RMI ali destacada estava errado. Tá ok? Ficamos por aqui, terminamos o segundo bloco de aposentadoria por idade, terminamos a aposentadoria por idade e eu gostaria que, ao final desse bloco, dessa aula, você avaliasse a nossa aula, né? Em termos de performance, de didática, se ficou tudo correto. E caso, né, tenha ainda ficado algumas dúvidas ou surgido outras, vocês estão à vontade para nos contactar o curso para dirimir a sua dúvida, ok? Um grande abraço e até a próxima. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.